É isso mesmo, essa aula é para quem está cansado de dica e sabe que dica não resolve a prova do Enem e não resolve a prova da FUVEST. Eu quero combinar com você o seguinte: se você encontrar alguma aula parecida com a minha, pode ser em inglês, italiano, alemão, português mesmo, francês, espanhol, não importa a língua, você vai dar dislike no meu vídeo e vai indicar, por favor, o link dessa aula parecida com a minha. Agora, se você não encontrar nenhuma aula parecida com a minha, o seu compromisso é de assistir também a minha próxima aula de área de gráfico. E aí, vamos nessa? Vou listar agora para você os objetivos dessa aula. Olha o primeiro objetivo da aula de hoje. A gente vai relacionar a aceleração à mudança de alguma grandeza física e daqui a pouco você vai descobrir que grandeza é essa. Esse é o primeiro objetivo da aula. Segundo objetivo da aula é a gente elaborar gráficos V por T. Você vai ver que com simplicidade você é capaz de fazer gráficos de velocidade por tempo. Terceiro objetivo da aula vai ser representar a posição ou espaço de uma partícula em diversos instantes. Ivo, explica melhor isso para mim. Quando eu falo em representar é porque a gente vai desenhar. Quando eu falo posição e espaço, são os termos que os físicos usam para lugar. Uma partícula é um objeto, quer dizer, a gente vai desenhar o lugar em que o objeto está em cada momento. Daqui a pouco você vai ver comigo esse desenho no exemplo. E o quarto objetivo de aula é chegar a alguma conclusão. Propositalmente lógico, eu não coloquei a conclusão aqui porque eu quero que você mesmo descubra. Olha o primeiro exemplo de aula para que a gente atinja todos esses objetivos. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Nessa coluna eu indiquei orientação, velocidade e aceleração. Eu quero colocar aqui, ó. Olha a orientação que eu coloquei aqui. Ah, mas Ivo, o que é essa orientação? Vocês viram que eu coloquei orientação mais. Abreviei? Abreviei só porque não cabia mesmo aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? A orientação sempre vai indicar no exercício qual é o sentido que a gente está considerando como positivo. Como assim? Nesse exemplo aqui, todas as grandezas que apontarem para a direita, a gente vai considerar positivas. E o que apontar para a esquerda, a gente vai considerar negativo. Em um outro exercício, a orientação pode ser diferente, mas nesse exercício, se a orientação é para a direita, é porque tudo que apontar para a direita a gente vai considerar como positivo. Cuidado! Tem gente que acha que a orientação indica que tudo no mundo inteiro aqui vai apontar para a direita. Não. Essa orientação só indica que nesse exemplo o que apontar para a direita vai ser positivo. Legal. Além disso, o que eu quero que você represente aqui? A aceleração. 0 metro por segundo ao quadrado. Saiba de uma coisa. É assim que a gente faz a leitura. Metro por segundo ao quadrado. Mas saiba de uma coisa. As aulas têm objetivos muito bem determinados. Em uma próxima aula, a gente vai descobrir por que é que a unidade da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Por enquanto, você simplesmente vai fazer a tarefa é copiar os nossos slides, e quando você for copiar os slides, coloque essa unidade e vai se familiarizando com ela. Não se preocupe que em uma próxima aula a gente vai saber exatamente por que a unidade é essa. Não é um objetivo dessa aula. Não se preocupe ainda com essa unidade. Só copie depois para você se familiarizar mais com ela. Mas você viu que eu estou indicando aqui, ó, os valores marcados por um relógio, 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. E essa aceleração, 0 metro por segundo ao quadrado, 0 metro por segundo ao quadrado, já veio no exemplo mesmo. Legal? Já veio como informação. A orientação também. O que eu quero que você indique também aqui? Eu quero que você coloque aqui velocidade marcando 4 metros por segundo quando o relógio marca 0 segundo.
É o seguinte, se a gente estivesse resolvendo como um exercício, ele começaria a partir desse momento. Quer dizer, será que a gente consegue dizer quanto vale a velocidade a partir disso? Como se isso tudo aqui fosse um enunciado e já estivesse no enunciado. Será que a gente consegue dizer quanto vale a velocidade quando o relógio marcar 1 segundo? E depois, quanto vai valer a velocidade quando o relógio marcar 2 segundos? E quanto vai valer a velocidade quando o relógio marcar 3 segundos? Deixa eu contar uma coisa para você. A aceleração indica mudança de velocidade. Vou falar de novo, olha lá. Aceleração indica mudança de velocidade. Mas espera aí. Quanto que está valendo a aceleração aqui? Não é zero? Espera aí. Se a aceleração indica mudança de velocidade e a aceleração aqui está valendo zero, é porque a velocidade vai aumentar, vai diminuir ou vai se manter com o mesmo valor? Aí vai manter o mesmo valor, é verdade. Quer dizer que a velocidade aqui vai valer 4 metros por segundo quando o relógio marcar 1 segundo, depois ela vai valer 4 metros por segundo e depois ela vai valer 4 metros por segundo. A minha pergunta é a seguinte: se depois disso tudo que a gente conversou, se eu entregasse isso para você assim, você conseguiria preencher isso daqui com valor de velocidade? Conseguiria, não conseguiria? Então é porque o primeiro objetivo de aula foi atingido. Mas eu quero pensar em algumas ideias aqui para vocês. Vocês viram que não tem seta para aceleração como tem para velocidade? E aí eu pergunto, por que que nesse caso não tem seta para aceleração? Aí porque a aceleração é zero, é isso mesmo. O que vale zero não aponta para nenhum lado, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo, não aponta. Então não tem desenho para aceleração. Cuidado, a aceleração, em alguns casos, e a gente vai estudar depois isso, ela vai ter um valor diferente de zero, aí vai ter desenho para aceleração com uma seta. Quando eu falo desenho para aceleração, é uma seta. Mas aqui não tem desenho para aceleração porque ela vale zero. E o que vale zero não aponta para nenhum lado, não tem desenho. E para velocidade? Tem desenho, não tem? Nesse caso, porque a velocidade não é zero. Quando você for copiar esse slide, não deixe de copiar a seta no mesmo tamanho em todos os momentos. Nesse caso, por que eu estou pedindo para você copiar a seta do mesmo tamanho em todos os momentos? Aí porque a velocidade aqui não aumenta e não diminui. É isso mesmo. Pode ser de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Escolha o tamanho que você quiser, mas mantenha esse mesmo tamanho até o fim. Outra pergunta. Por que a velocidade está 4 metros por segundo, que é positivo, e não está menos 4 metros por segundo? É isso aí, porque ela está a favor da orientação. E tudo que está a favor da orientação é positivo. Legal? Então, o primeiro objetivo de aula foi atingido. Daqui a pouco, a gente vai entender ainda melhor todas essas ideias no segundo exemplo. Agora eu quero fazer o gráfico V por T com você. E aí, é indicado, né? Velocidade em metros por segundo, em função do tempo T em segundos, e eu vou colocar aqui, velocidade em metros por segundo, em função do tempo T em segundos. Será que a gente vai fazer? Olha para os valores de velocidade. Eu vou fazer o gráfico da velocidade, então vou olhar para os valores de velocidade. Será que a gente vai fazer um gráfico que é crescente, decrescente ou um gráfico que marca sempre os mesmos valores? A gente vai fazer um gráfico que marca sempre os mesmos valores e que a gente chama como um gráfico constante. Olha aqui o gráfico. Será que você sabe me dizer que valor que a gente vai colocar aqui nesse eixo, que é o eixo da velocidade? 4. É isso mesmo. Mostrando que o valor não cresceu e não decresceu, se manteve sempre o mesmo. Com uma linha tracejada ou pontilhada, tracejada porque são traços pequenos, pontilhada, se você quiser, você faz pontinhos, você vem aqui e indica até o eixo do tempo,
Qual foi o tempo de análise desse movimento? E aí? Qual foi o tempo total aqui para o movimento que a gente está analisando? Não foi de 3 segundos? Viu como você consegue fazer o gráfico V por T? Toma cuidado só com uma coisa. Se você fizer aqui contínuo, do mesmo jeito que eu fiz aqui, vai parecer que são 2 gráficos aí. E na verdade só tem um gráfico. Então por isso que eu falo, uma linha contínua, mostrando exatamente qual é o gráfico, e a outra tracejada ou pontilhada só para mostrar. Nesse caso aqui, mostra quanto vale o tempo T. Segundo objetivo de aula foi atingido porque a gente já fez o gráfico. Terceiro objetivo de aula tem a ver com esse desenho aqui que a gente vai montar juntos. Mas eu quero entender com você. Aqui o relógio está marcando 0 segundo. E o exercício já contou para a gente que o objeto, quando o relógio está marcando 0, o objeto, chamado de partícula, que é um objeto que a gente está representando como algo muito pequeno, o objeto chamado como partícula começou aqui, quando o relógio marca 0. Poderia ter começado aqui, aqui, aqui. Depende muito do exercício. Esse exercício falou que começou aqui. Tudo bem. Você viu que cada quadradivo aqui está valendo 2 metros? Cada quadradivo aqui está valendo 2 metros? Agora, daqui para cá passou 1 segundo. Daqui para cá passou mais 1 segundo. Daqui para cá passou mais 1 segundo. Legal. Vamos voltar para a ideia da velocidade? Olha lá. A velocidade não é 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo o tempo todo? Ela se mantém sempre com o mesmo valor? Se a velocidade é 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, e daqui para cá passou 1 segundo, é porque eu preciso mostrar que o objeto se deslocou 4 metros. Daqui para cá, mais 1 segundo, então eu preciso mostrar que o objeto também se deslocou mais 4 metros. E daqui para cá, mais 1 segundo, quer dizer, eu preciso mostrar também que o objeto se deslocou 4 metros. Para mostrar que o objeto se desloca 4 metros a cada segundo, eu vou contar os quadradivos. Olha como fica a contagem. Você viu que eu já fiz aqui, ó. Já indiquei aqui onde vai ser o início da minha contagem. Aí olha lá, olha para a tela, olha para cá, ó. Opa, se deslocou um quadradivo. Dá 2 metros nesse caso, porque cada quadradivo, lembra? Vale 2. Vai se deslocar mais um quadradivo. Opa, se deslocou mais um. Se deslocou 2 metros e depois se deslocou mais 2 metros. Foram 2 quadradivos. Oh, já se deslocou os 4 metros, já completou os 4 metros? Vou desenhar o objeto aqui, representa aqui. Olha a nova contagem. Daqui para cá, mais 1 segundo. Então vamos ver, mostrar aqui, ó, que daqui para cá vai se deslocar 4 metros, começando a contagem. De onde esse parou, né? Não parou como se o objeto tivesse parado, né? Ele está sempre com a mesma velocidade, mas de onde a gente parou a nossa contagem? Um quadradivo dá 2 metros. Mais um quadradivo completa os 4 metros. Registra para mim. E agora, daqui para cá, eu preciso mostrar mais 4 metros. Opa! Um quadradivo dá 2 metros. Mais um quadradivo, 4 metros. Registrei a posição. E é isso aí. Com isso, lembra que o primeiro desenho é o exercício que passa. A partir do primeiro a gente conseguiu fazer os outros. Com isso a gente atingiu o terceiro objetivo de aula. E o quarto objetivo de aula, como é que a gente vai atingir? Volta para cá para o gráfico. Olha que eu vou pintar uma parte do gráfico aqui, ó. Vocês viram? É um retângulo, não é? Você sabe como calcular a área desse retângulo? A base do retângulo, olha, é 3. A altura do retângulo, 4. Eu calculo a área fazendo base vezes altura, quer dizer, fazendo 3 vezes 4. É isso mesmo. 3 vezes 4 dá 12. Mas por que você fez esse cálculo da área desse retângulo? É o que você vai perceber agora. A minha pergunta é a seguinte: o que esse número 12, o número 12, tem a ver com o desenho que a gente fez aqui? E aí? Se quiser, pausa o vídeo para pensar um pouco mais. Vou perguntar de novo: o que o número 12 tem a ver com isso daqui? Qual é a relação entre o número 12 e esse desenho aqui? É isso mesmo. 12 é o quanto o objeto se deslocou. Como assim?
Daqui para cá se deslocou 4 metros. Daqui para cá mais 4. Daqui para cá mais 4 metros. O objeto se deslocou 12 metros. Isso é muito legal. Você percebe? E aí pode ser, e a gente vai fazer muito exercício ainda desse tipo, que a gente não tenha nem esse desenho no exercício, nem essa parte aqui, que a gente tem esse gráfico. Você vai perceber que quando você calcular a área do gráfico da velocidade pelo tempo, é a área do gráfico da velocidade pelo tempo, fazendo esse cálculo, você consegue descobrir quanto que o objeto se deslocou. Em uma linguagem mais simples, eu diria quanto que o objeto andou. Na prova não vão perguntar quanto que o objeto andou. O termo que vão usar na sua prova do Enem, na prova da FUVEST, é quanto que o objeto se deslocou. O objeto se deslocou 12 metros. Quando você calcular a área do gráfico V por T, você descobre isso. Agora, olha o símbolo que os físicos usam para o deslocamento, que a gente chama de deslocamento escalar, é o quanto o objeto andou. ΔS, diz que o ΔS é igual a 12 metros. Tem mais alguns símbolos que eu quero mostrar para vocês, que são detalhes matemáticos, mas olha lá. Ó, quer ver? Te diz assim, que a área tá vendo esse N? Representa número, é numericamente, a gente diz. A área é numericamente igual ao deslocamento escalar. Ivo, explica melhor isso para mim. É o seguinte, quando você calcula área em matemática, você encontra a unidade centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Para o ΔS, a unidade não é centímetro quadrado, ela pode ser centímetro, ela pode ser metro, como foi aqui. Opa, pode ser metro, como foi aqui. A unidade do deslocamento escalar pode ser quilômetro. Onde eu estou querendo chegar? Que a unidade da área é diferente da unidade do deslocamento escalar. A unidade é diferente. Mas tem uma coisa que entre a área de um gráfico V por T como esse e o deslocamento escalar tem uma coisa que é igualzinha entre os dois. O que é igual? O número. Por isso que a gente fala que a área é numericamente igual ao deslocamento escalar. Inclusive, eu vou colocar até esse símbolo aqui para você embaixo. Aí você não esquece mais. Mas talvez a sua cabeça agora esteja dando um nó pensando assim, mas e aí, que unidade eu vou colocar? Gente, para a prova de física, se você está calculando deslocamento escalar, como artifício você está usando sim, o cálculo da área, para a prova de física, coloque como eu fiz aqui, ó, a unidade do deslocamento escalar, metro. E de onde eu tirei o metro? Eu tirei esse metro de um pedacinho daqui, tá vendo? Ó? Aqui é metro por segundo, então eu sei que o deslocamento escalar vai ser em metro. É assim. Ah, mas e a unidade da área? Não se preocupa aqui com a unidade da área, tanto é que eu nem coloquei. Eu simplesmente coloquei a unidade do deslocamento escalar. É isso aí. Para detalhar um pouco mais o gráfico, olha o que eu fiz aqui para você. Ó. Só para detalhar um pouco mais, eu coloquei aqui o 1 e o 2, só para que a gente entenda um pouco mais em detalhes. E além disso, olha o que eu fiz. Ó, se eu for calcular só essa área desse retângulo, você vê que a base do retângulo pequenininho que eu estou dizendo, aqui a base é 1 e a altura é 4. 1 vezes 4 não dá 4? Quer dizer, o número dessa área é 4. Quer dizer que o deslocamento aqui é 4 metros. Mas e aí? O que isso tem a ver? Esse primeiro pedacinho aqui, só esse primeiro pedacinho que mostra um deslocamento de 4 metros, representa esse primeiro pedaço do movimento. 4 metros, foi o quanto ele se deslocou. Tenta calcular a próxima área. Ó, essa parte do meio, só da parte do meio. Cuidado, ó. Quem começa no 1 e vai até o 2, não tem tamanho 2, né? Quem começa no 1 e vai até o 2 tem tamanho 1. Quer dizer, a base é 1, porque tem tamanho 1. Cuidado, não tem tamanho 2. Se começa no 1 e vai até o 2, tem tamanho 1. E a altura, não é 4? 1 vezes 4, eu acho que você já imaginava. Dá 4 metros. O que isso representa? Essa parte, esse deslocamento daqui para cá. E a última área aqui, ó. Ou quem começa no 2 e vai até o 3, não tem tamanho 1. 1 vezes 4, 4 metros, representa essa última parte. Quer dizer, quando eu divido assim o gráfico em pedaços, eu entendo o que aconteceu em cada pedaço, daqui para cá, depois daqui para cá e depois daqui para cá. E ele foi se deslocando 4 metros em cada pedaço. Gente, para terminar essa tela, esse exemplivo, que a gente descobriu tanta coisa, eu quero colocar aqui para você o que define exatamente o que a gente está estudando. A gente está estudando movimento uniforme, mas o que define movimento uniforme? Que a velocidade é... Aí vou...
ela é sempre igual. Ah, ela é sempre a mesma. O termo que a gente vai usar, o mais comum, é dizer que a velocidade ela é constante. Agora, eu vou listar de novo para vocês os 4 objetivos para você perceber que você atingiu os 4 objetivos de aula, mas a gente ainda vai atingi-los em 2 exemplos também. Olha lá, você relacionou a aceleração à mudança de alguma grandeza física. Que grandeza física foi essa? Velocidade. Tanto é... mas e o nosso exemplivo, vai? Olha no nosso exemplivo. A velocidade se manteve sempre a mesma. Por quê? Porque a aceleração, indicação da mudança da velocidade, está valendo 0. Quer dizer, aquilo que indica a velocidade mudando está valendo 0 é porque a velocidade não muda. E o que é que indica mudança da velocidade? Aceleração. Primeiro objetivo de aula atingido. O segundo objetivo de aula era elaborar gráfico V por T. E você atingiu esse segundo objetivo comigo. Você fez um gráfico V por T que se manteve sempre com o mesmo valor. Isso você analisou daqui, né? Terceiro objetivo de aula era a gente representar. Quando eu falo representar, é desenhar a posição, o espaço de uma partícula em diversos instantes. Quer dizer, a gente mostrou onde o objeto está em vários momentos. O primeiro desenho vem no próprio exercício, os outros a gente conseguiu fazer. O último objetivo de aula era chegar a uma conclusão, e você chegou a essa conclusão. Que quando a gente tem a área de um gráfico V por T, e calcula a área do gráfico V por T, a gente encontra o mesmo número do ΔS. Por que a gente fala que a área é numericamente igual a ΔS? Porque a área do gráfico V por T tem o mesmo número do deslocamento escalar, mas a gente sabe que área e deslocamento escalar têm unidades diferentes. Na prova de física, você vai se preocupar com a unidade da área ou com o deslocamento escalar? Com a unidade do deslocamento escalar? Com a unidade do deslocamento escalar. Quero agora ir para o segundo exemplivo. Até vou sugerir em alguns momentos que você faça o exemplivo sozinho para perceber que você consegue. Mas calma aí. Daqui a pouco eu vou dar essa sugestão. Olha só o segundo exemplivo aqui. De novo, eu quero registrar aqui orientação, velocidade e aceleração. Mas tem alguma coisa diferente em relação ao exemplivo 1, não tem? Você viu que agora o tempo aqui está em hora, ó. Mas o conceito fica diferente? Lógico que não, é o mesmo conceito. Mudou a unidade, mas você vai ver que o conceito é o mesmo. E olha a orientação para a direita. Acho estranho esse negócio de orientação. Então, nesse caso, o que a orientação está dizendo? Que nesse exercício, tudo que apontar para a direita, para a sua direita, a gente vai considerar como positivo. Mas deixa eu dar um exemplo melhor para você. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu contar que tem um carro, você está usando essa orientação, que tem um carro que está a mais 20 km por hora, você sabe para onde esse carro está indo se a orientação for essa? Sabe, não sabe? Ele está indo para a direita. Orientação sempre, sempre, sempre vai indicar para onde é o positivo. Então, se a gente estiver usando essa orientação e eu disser assim, tem um carro a mais 20 km por hora, ele está indo para a direita. E se tiver um carro a menos 20 km por hora, que para a física pode sim ter velocidade negativa, você já sabe para onde ele está indo? Se a orientação for essa, é isso aí, ele está indo para a sua esquerda. Quer dizer, mais 20 km por hora com uma orientação como essa indica que o carro está indo para a sua direita. Menos 20 km por hora com uma orientação como essa indica que o carro está indo para a sua esquerda. Gente, é isso. É isso. E daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais, mas está aí a orientação, está aqui. Já vem no exercício montada, nesse tipo de exercício montada. Depois a gente vai ver que em outros tipos de exercício a gente vai poder escolher, mas espera um pouquinho. A aceleração aqui, olha, é igual a 0 km por hora ao quadrado, mas Ivo, de onde vem essa unidade? Não é o objetivo dessa aula, não se preocupe ainda com isso, a gente vai ver em uma próxima aula o que faz a unidade ser quilômetro, nesse caso, quilômetro por hora ao quadrado. E você viu que não tem desenho seta para aceleração? Por que não tem seta nesse caso para aceleração? Aí vou. Porque o que vale 0 não tem desenho. Perfeito. E aqui eu desenhei para você velocidade e indiquei velocidade de 90 km por hora. Por que essa velocidade está indicada como 90 km por hora e não menos 90 km por hora? Aí vou. Olha o desenho dela.
Se o desenho dela está para o mesmo lado da orientação, é porque ela é positiva. Isso aí, daqui a pouco, no próximo exemplo, você vai ver uma velocidade negativa. Daqui a pouco, então não se preocupa ainda com isso. Se fosse um exercício, ele começaria a partir daí. Sabe qual é a minha sugestão? Que você pause o vídeo e que você tente preencher essa parte aqui, ó. Você vai ver que você consegue, você já entendeu a ideia. Pausa o vídeo, daqui a pouco você vai ver como é que eu preenchi aqui. E aí? Ivo, já entendi. Aceleração indica mudança de velocidade, mas a aceleração aí é zero. Se a aceleração indica mudança de velocidade e a aceleração aí é zero, é porque a velocidade não vai nem aumentar nem diminuir, é isso mesmo. É porque a velocidade vai se manter o tempo todo 90 km por hora, 90 km por hora, 90 km por hora. E vocês viram que eu fiz a seta do mesmo tamanho? Faça essa seta com régua, legal. Tudo bem? Primeiro objetivo de aula atingido mais uma vez. Agora eu quero fazer o gráfico da velocidade pelo tempo. Oh, mas tem coisa diferente. A unidade está diferente. Tudo bem, unidade diferente, mas é o mesmo conceito. Sugiro que você pause de novo o vídeo, que você tente fazer esse gráfico para perceber que você consegue. É isso aí. Daqui a pouco você volta para ver como é que eu preenchi esse gráfico. E aí? Marcou aqui? Grandeza e unidade, grandeza e unidade? Talvez você tenha cometido essa chongada aí. Mas tudo bem, marca, grandeza e unidade. Eu pergunto, será que a gente vai fazer um gráfico? Olha os valores de velocidade. Será que a gente vai fazer um gráfico? Crescente, decrescente ou um gráfico que tem sempre o mesmo valor? Lógico, um gráfico que vai marcar valores sempre iguais, a gente chama de constante isso. Qual é o valor que a gente vai marcar aqui, ó, nesse eixo para velocidade? 90 km por hora. E aqui, com uma linha tracejada ou pontilhada, por que essa é contínua? Por que essa também não pode ser contínua? Porque senão vai parecer que tem dois gráficos aí, na verdade só tem um gráfico mostrando que a velocidade é 90, 90, 90, 90. Aí essa linha tracejada é simplesmente para você mostrar qual foi o tempo de análise do nosso movimento aqui, ó. Não foi de 3 horas o tempo total? E aí a gente marca 3 aí. Viu? Segundo objetivo de aula foi atingido. Agora, o terceiro objetivo de aula tem a ver com desenho. Olha a nova escala aqui. Cada quadradivo está valendo 30 km agora. Daqui para cá passou 1 hora. Pausa o seu vídeo. Tenta fazer. Daqui a pouco você volta para ver como é que eu resolvi isso. E aí? Daqui para cá passou 1 hora. Daqui para cá passou 1 hora. Daqui para cá passou 1 hora. E o objeto está a 90 km por hora, 90 km por hora, 90 km por hora, 90 km por hora. Quer dizer que daqui para cá, o objeto, a gente precisa mostrar que ele se desloca a 90 km. Daqui para cá, 90 km, daqui para cá. Lembra que cada quadradivo está valendo 30 km? Esse primeiro desenho já veio pronto no exercício. Eu quero fazer o próximo. Tudo bem, começando a contagem daqui. Um quadradivo, 30 km. Mais um quadradivo, 60 km. Mais um quadradivo, 90 km. Registra para mim. Começando a próxima contagem daqui, olha lá, um quadradivo, 30 km. Mais um quadradivo, 60 km. Mais um quadradivo, 90 km. Registra para mim. Não é 90 km por hora, 90, e não está passando 1 hora daqui para cá, daqui para cá mais 1 hora, olha lá. Um quadradivo, 30 km. Mais um quadradivo, 60 km. Mais um quadradivo, 90 km, registra para mim. Meu, terceiro objetivo de aula foi atingido de novo. E aí, vamos para o gráfico, olha lá. E essa área, quanto que ela está valendo? A área de um retângulo, eu tenho que fazer base vezes altura, 3 vezes 90 dá 270. Volto a perguntar. A gente encontrou um número da área, tudo bem. O que é esse número, ou melhor, como é que esse número se relaciona ao nosso desenho? É isso aí. Esse número mostra o quanto o nosso objeto se deslocou. O nosso objeto se deslocou 90 km, mais 90 km, mais 90 km, o nosso objeto se deslocou 270 km. E aí tem os detalhes da linguagem. Que a área tem o mesmo número do deslocamento escalar, mas a gente sabe que tem unidades diferentes. Na prova de física, você vai se preocupar com a unidade de
área ou com a unidade de deslocamento? De deslocamento. E aí, de onde eu tirei o quilômetro? É um pedacinho daqui, ó. Ó o quilômetro daqui, ó. Legal? O N representa numericamente e eu detalhei mais esse gráfico, separando em trechos, só para a gente entender melhor. A gente está em um processo de aprendizagem, a gente entende melhor. Quanto vale só essa primeira área aqui? Primeiro pedaço. A base é 1. A altura é 90. Quanto vale isso? 1 vezes 90 não dá 90? Quer dizer que o primeiro deslocamento aqui é 90 km, que representa a primeira parte daqui, ó, daqui para cá. Depois, ó, quem começa no 1 e vai até o 2, cuidado. Não tem tamanho 2. Quem começa no 1 e vai até o 2 tem tamanho 1. Aí a altura disso, ó, é 90. 1 vezes 90, 90 km. Quer dizer, daqui para cá, 90 km. E para terminar, também 90 km daqui para cá. É isso aí. Última palavrinha que completa o que a gente está aprendendo, que é movimento uniforme, é que a velocidade é constante. Veja que a gente mais uma vez atingiu os nossos 4 objetivos de aula. Você relacionou a aceleração à mudança de velocidade e a velocidade se manteve a mesma, já que a aceleração no nosso exemplivo 2 também era 0. A gente elaborou o gráfico V por T, com unidades diferentes do primeiro exemplivo, mas a gente fez uma boa. A gente desenhou o objeto em vários momentos, né, posição do objeto em vários momentos, e a gente mais uma vez chegou à conclusão de que área e deslocamento escalar têm números iguais, mas a gente sabe que as unidades são diferentes. Sem se confundir, na prova de física, se preocupe simplesmente com a unidade do deslocamento escalar. E vamos para o último exemplivo. Olha lá. A orientação dessa vez está apontando para a sua esquerda. E agora? Não tem problema nenhum. É simplesmente uma indicação que nesse exercício o que apontar para a esquerda a gente vai considerar positivo e o que apontar para a direita a gente vai considerar negativo. Ivo, pode ter em exemplivos diferentes ou exercícios diferentes, orientações diferentes? Pode. Nesse caso, a orientação está para a sua esquerda, quer dizer, o que apontar para a sua esquerda vai ser positivo, orientação sempre indica o que é positivo, e o que apontar para a sua direita a gente vai considerar negativo. E olha lá, de novo, a aceleração 0 metro por segundo ao quadrado, 0 metro por segundo ao quadrado, 0 metro por segundo ao quadrado. É o que eu falei, a gente vai entender em uma próxima aula essa unidade. E olha a velocidade. E meu Deus, por que essa velocidade está indicada como menos 25 metros por segundo e não mais 25 metros por segundo? Simples, olha o desenho dela. O desenho dela não está contra orientação? Se está contra orientação, é porque a velocidade é negativa. É simples, é essa a ideia. Qual é a minha sugestão nesse momento? Que você pause o vídeo e que você tente preencher essa parte aqui. Daqui a pouco você volta para ver como é que eu preenchi isso tudo aí. E aí, colocou aqui menos 25 metros por segundo, menos 25 metros por segundo, menos 25 metros, sem mudar o tamanho da seta? Ah, mas por que é negativo mesmo essa velocidade? Porque está contra orientação, olha lá. Legal. Agora, o primeiro objetivo de aula já foi atingido, agora você pode pausar o vídeo e tentar atingir o segundo objetivo de aula aqui com um gráfico negativo. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco você vai ver como é que eu preenchi esse gráfico. Você, Chongoku? Não, né? Colocou grandeza e unidade, grandeza e unidade. Olha aqui, ó, olha as indicações aqui mesmo no texto. E agora? Tudo bem. O gráfico sempre marca o mesmo valor. Não vai ser crescente, não vai ser decrescente. Ele vai ter que ter sempre o mesmo valor. Mas como é que eu vou marcar menos 25 metros por segundo sempre com o mesmo valor? É isso mesmo. Ao invés de marcar aqui, ó, na parte de cima, você vai marcar na parte de baixo do seu gráfico. Perfeito. É isso aí. E aqui, ó, você vai indicar com uma linha tracejada. Ah, esqueci de marcar o menos 25 para a velocidade, né? E com uma linha tracejada, você vai indicar os 3 segundos. Deixa eu contar uma coisa agora. Talvez você se pergunte assim, ô Ivo, agora eu quero atingir o terceiro objetivo de aula aqui, ó. Cada quadradinho está valendo 5 metros. Como é que eu vou fazer para contar
Velocidade negativa. É simples. Contagem de quadradivos. Se você fizesse, que não vai ser o caso desse exercício, positivo nesse caso, seria a contagem de quadradivos aqui, ó, para a sua esquerda. Quer dizer, se a partir daqui eu contasse um quadradivo para a esquerda, seria mais 5, nem tem mais quadradivos para isso. Mas se fosse um quadradivo para a esquerda, seria mais 5, mais um para a esquerda seria mais 10, depois mais um quadradivo mais 15 e assim por diante. Como é que você vai contar quadradivos negativos? Ao invés de ir a favor da orientação, você vai contra a orientação. E nesse exercício, ir contra a orientação é ir para a sua direita ou para a sua esquerda? É ir para a sua direita. É isso mesmo. Então, olha lá a contagem dos quadradivos. Começando daqui. Lembrando que a velocidade é menos 25 metros por segundo, menos 25 metros por segundo, menos 25 metros por segundo. Olha lá, começando a contagem aqui. Um quadradivo, contra orientação, ao invés de ser mais 5, vai ser menos 5. Então, menos 5. Mais um quadradivo, menos 10. Mais um quadradivo, menos 15. Mais um quadradivo, menos 20. Mais um quadradivo, menos 25. Ufa! Chegamos ao menos 25. Lembra que é menos 25 metros por segundo e daqui para cá passou um segundo, daqui para cá passou um segundo? Vamos fazer de novo a contagem? E aí? Né? Menos 25 metros por segundo, menos 20. Eu vou contar então os quadradivos a favor da orientação ou contra a orientação? Contra a orientação. Nesse caso, contra a orientação é para a direita. Vamos lá. Um quadradivo, menos 5. Mais um quadradivo, menos 10. Mais um quadradivo, menos 15. Mais um quadradivo, menos 20. Mais um quadradivo, menos 25. Ufa! Mais uma vez. Um quadradivo, menos 5. Mais um quadradivo, menos 10. Mais um quadradivo, menos 15. Mais um quadradivo, menos 20. Mais um quadradivo, menos 25. Finalmente, conseguimos terminar, atingimos o terceiro objetivo de aula. O quarto objetivo de aula é calcular isso daqui, ó. Mas e aí? Vai ter uma área negativa? Vai. Para gráfico? Vai. Quanto que é 3 vezes menos 25? Não é menos 75? E aí? O que indica uma área negativa? Que esse objeto se deslocou a favor da orientação ou contra a orientação? Contra a orientação. Quer dizer que o deslocamento pode ter deslocamento negativo. Olha o símbolo para deslocamento de novo, né? ΔS. Você não se atrapalha, é só um símbolo. Mas esse símbolo aí que mostra o quanto o objeto se deslocou, menos 75 metros, o que ele indica o menos? Que ele se deslocou a favor da orientação ou contra a orientação? Contra a orientação, e tem tudo a ver. Daqui para cá, no total, ele se deslocou 75 metros contra a orientação. Quer dizer, nesse exercício, ser contra a orientação é se deslocar para a direita. Você pode ver, a gente fez essa contagem já, que ele se deslocou 75 metros no total contra a orientação. Menos 25 daqui para cá, menos 25 daqui para cá, menos 25, que deu menos 75 metros. De novo, olha o símbolo aqui, né? Área e ΔS têm números iguais, mas unidades diferentes. Na prova de física, não se preocupe em nenhum momento com a unidade da área, você se preocupa com a unidade do deslocamento escalar. Para detalhar mais, olha o que eu fiz aqui. Separei e adivinha. Quanto vale só essa primeira parte? Menos 25 metros, depois menos 25 metros, depois menos 25 metros, que mostra quanto que ele se deslocou em cada etapa. No movimento uniforme, a velocidade é constante. É isso aí. Você viu que mais uma vez os 4 objetivos de aula foram atingidos? Só que dessa vez, na hora de fazer o gráfico V por T, a gente fez um gráfico indicando valores negativos e para mostrar as posições, a gente foi contando os quadradivos negativos. Como é que a gente conta quadradivo negativo? A favor da orientação ou contra a orientação? Contra a orientação. Os 4 objetivos de aula foram atingidos mais uma vez. Falo para você que é um prazer encontrar alunos que sabem, já perceberam que dica não resolve prova do Enem e nem prova da FUVEST. A gente aqui no curso vai proporcionar o processo de aprendizagem, uma aprendizagem que está em você, não é aquilo que eu vou contar que um dia eu aprendi, não é isso.
A proposta é fazer com que você aprenda sem ficar ouvindo informação à toa minha. Mas a gente tem que ter esse processo de aprendizagem, etapa por etapa. Te vejo até a próxima aula. O material para que você faça a lição de casa já está disponível aqui. Na nossa próxima aula, que é só de área de gráfico, você vai ter lista de exercício. E em outras aulas também você vai ter lista de exercícios como tarefa. Aluno, agradeço mais uma vez. Valeu, valeu, valeu e até a nossa próxima aula.